Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ative o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais também, no Instagram e no Facebook, para a gente trocar ideias e eu saber a sua opinião e as suas dúvidas também. Ultimamente, a pergunta que as pessoas mais especulam é se realmente estamos vivendo o fim dos tempos. Tudo que tem acontecido na Terra tem a ver com o juízo de Deus? Por que Deus estaria permitindo tantas malignidades? Como é possível o nosso Deus deixar que aconteça tanta injustiça? E eu quero te perguntar, você como homem e mulher de Deus, será que estamos realmente vivendo o fim dos tempos? Os sinais ao nosso redor realmente indicam que o mundo está saturado de tanta maldade? Acho que se formos para as Escrituras, temos todas essas respostas. Basta olharmos com cuidado e carinho e saberemos, dentro do nosso espírito, o que Deus quer realmente mostrar para estes dias. O próprio Jesus disse, como lemos lá em Lucas 21, a partir do 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, aí diz que se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então, nós temos aqui um antagonismo de informações, ao mesmo tempo que o terror está tomando conta do mundo. E aqui Jesus já está falando justamente da última semana de Daniel, da grande tribulação, onde as pessoas estarão aterrorizadas, amedrontadas, onde haverá distúrbios na natureza, no sol, na lua, nas estrelas. Mas ao mesmo tempo ele fala que quando acontecerem essas coisas, para que encham os corações de esperança, porque está chegando o dia da nossa redenção. A redenção é junto com a volta do nosso Messias, do nosso Salvador, o único que realmente poderá tirar todo o caos que estará instalado na terra. Então nós temos que entender que quando estudamos sobre o fim, temos que encher o nosso coração dessa esperança pela redenção, dessa esperança pela volta de Cristo, assim como Ele próprio está alertando o povo dele naquela época. E hoje, para nós, os seus filhos, a igreja de Cristo. Mas também sabemos que junto com a nossa redenção virá a justiça de Deus sobre todos aqueles que se voltaram contra o Senhor, os falsos profetas, aqueles que trouxeram a palavra de Deus em vão, ou aqueles que encaminharam muitos e muitos para o abismo, para o lago do fogo, ao invés de levá-los para Deus. 2 Pedro 2:4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor.
Vemos aqui como o Senhor o tempo todo esteve protegendo o justo, o fiel, e sempre trouxe avisos proféticos daquilo que viria a acontecer, justamente para que os justos acalmassem o seu coração. Veja como Ló, ele se atormentava em sua alma, vendo Sodoma e Gomorra caindo pelo abismo. Veja como o próprio Noé estava ali no meio e mesmo assim Deus o salvou. Mas antes disso, Deus trouxe a ele avisos. Deus nunca deixa o seu povo desavisado. Deus nunca vai trazer catástrofes terríveis sem que o próprio povo de Deus esteja antenado no que virá. E hoje talvez nós estamos vendo que o mundo não está vendo os avisos de Deus. Deus está mostrando que as dores de parto estão se intensificando. A natureza está mostrando isso. Os sinais ao redor das lideranças mundiais estão mostrando isso. Mas as nações ainda estão com olhos e ouvidos fechados. Mas Deus continua com esse trabalho de alertar pessoas, de acordar pessoas do sono profundo. Apocalipse 9, versículo 6, naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Veja o desespero das pessoas quando realmente a grande tribulação chegar e as pessoas desavisadas forem tomadas por esse desespero, essa vontade de morrer, mas a morte não chegará a elas ainda, se não for a vontade de Deus. Apocalipse 14, versículo 10, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado como enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoraram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 16, versículo 9, estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Perceba como mesmo em meio ao desespero, as pessoas estarão com o coração tomado pela marca da besta. O sacrifício contínuo vai ser finalizado dentro das pessoas e as pessoas não terão mais a oportunidade deste arrependimento quando elas estiverem tomadas pelo sistema da besta. Tamanho será o desespero delas. Amós 3, 7, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então Deus está começando a chamar você, para que você seja um servo, um profeta dele. É hoje o dia de você começar a abrir a sua boca e tocar essa trombeta daquilo que Deus quer falar para as nações. Não basta 1 ou 2, Deus precisa de milhões, e esses alertas de tudo que acontecerá já começou a acontecer. Você precisa ser usado também por Deus para este despertar daqueles que dormem, daqueles que estão fadados a tudo isso que nós lemos aqui no Apocalipse, a não ter mais uma segunda chance. Eu tenho certeza que você fará a sua melhor versão neste tempo tão precioso. Enquanto que para o mundo isso tem a ver com tristeza, com desespero, com talvez fugir dos problemas, pensar em suicídio, pensar em entrar em drogas, em bebidas, para o cristão é uma mensagem de esperança. Ao mesmo tempo que as calamidades estão tomando conta do mundo, nós sabemos que estamos nos aproximando do nosso Redentor. E essa esperança invade o nosso coração de maneira sobrenatural, não por nossa força, mas porque o Espírito Santo de Deus está rodando ao nosso redor com essa atmosfera maravilhosa, vinda do Pai. O mundo precisa dessa esperança. Muitos estão se desviando da fé, simplesmente porque buscaram em Deus e não conseguiram encontrar um caminho, ou buscaram igrejas, mas encontraram, infelizmente, líderes que já estavam desviados, caídos, que infelizmente já estavam levando o povo para um caminho que nada tinha a ver com o caminho de Deus, ou pessoas que estão se apoiando em homens, estão se apoiando em instituições e de repente não tinham mais aonde segurar. Essas pessoas estão sem fé, essas pessoas estão se sentindo fracas, e você pode ser um pilar nesta vida, ao redor dessa vida.
simplesmente pela maneira como você entende o poder da fé, a fé em Cristo Jesus. É Ele que faz a nossa força, nós nada somos. Nós lemos o salmista lá no Salmo 76, versículo 40, dizer sobre o povo de Israel, mas também apontando para o povo de Deus. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando atingiu-os com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste, matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil, das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. E os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim, os trouxe à fronteira de sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam. Distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário com as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Precisamos manter a nossa fé acesa. Precisamos olhar para tudo aquilo que Deus já fez por nós. Precisamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, aquele que veio para nos pastorear, para levar as ovelhas direto para Deus, direto para o Pai. Nós temos a esperança dentro dos nossos corações. Ao invés de desanimarmos, temos que animar as pessoas ao nosso redor. O mundo precisa dessa esperança. O mundo precisa acordar deste sono. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Esta é a melhor época da história para alcançar pessoas perdidas. Nunca as portas estiveram tão abertas, porque os corações estão tão amedrontados. Nunca foi tão importante estarmos dependentes da presença de Deus. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.